sou Irã, eu sou sociólogo e toda vez que me desafiam a fazer alguma apresentação, a minha tendência é gerar dados, né? E a questão da homossexualidade não tem como fugir de mim, né? Porque, como diz a música, né? Eu nasci gay. A música diz eu não nasci, mas eu nasci. E aí, nascer gay é muito complicado, né? E eu vou fazer 54 anos esse ano. Então, a adolescência, a vida familiar, eu não tenho trauma familiar, né? Mas é muito difícil a convivência na escola, com bullying, quando criança, né? Então, assim, quando eu entrei na universidade, eu fui estudar ciências sociais e eu pesquisei sobre a homossexualidade, né? Então, eu levei a vida acadêmica a me ajudar a trazer respostas, né, para a minha vida e para o mundo em que eu estou inserido. Então, desde a graduação, né, eu fiz a minha monografia sobre a homossexualidade em Santarém e depois entrei no movimento social em vários lugares. E agora, aqui nesse seminário, né, quando a Joyce nos desafiou a uma mesa, eu desenvolvi um formulário. E aí, gente, eu não sei o que acontece, eu fico refletindo, porque assim, a gente quer respostas, né? E aí eu faço questão de mostrar aí para vocês. Esse formulário ele foi elaborado o ano passado, né? Em uma reunião da nossa coordenação regional. E aí nós tivemos uma reunião da coordenação regional e em seguida, aí a Joyce recomendou que todos os representantes de todas as subsedes respondessem, distribuíssem nas suas escolas, em todos os municípios. E eu me empolguei muito e eu achei que eu iria ter muitos participantes no formulário. E aí eu mostro para vocês aí que apenas 5 pessoas responderam esse formulário em mais de 1 ano e meio. Porque esse formulário, esse seminário ele era para ter acontecido em 2024. Não foi possível em função das demandas do sindicato. A gente adiou para esse ano, para o primeiro semestre. Não foi possível e adiamos novamente para agora. E tinha que acontecer esse seminário de qualquer jeito, né? Então eu confesso, eu não sei se decepcionado, angustiado, mas eu fiquei sem entender por que os companheiros que estavam presentes nas nossas 2 reuniões regionais, porque na segunda também foi falado de novo para os companheiros preencherem o formulário, né? E também não aconteceu. Aliás, só mais 2 pessoas preencheram, né? Então a gente fica refletindo. Como sociólogo, uma coisa que eu aprendi é que a falta de informação, ela também é uma informação. A falta da participação dos companheiros respondendo o formulário, ela para mim ela é representativa, né? Ela é um dado também. Ela é um dado que a gente pode interpretar de muitas formas, né? Mas eu preferi, né, digamos assim, para me empolgar e vir para aqui e compartilhar com vocês, eu preferi lembrar de quando eu entrei no Estado em 99, era aquele início da redemocratização do país, e eu lembro que no governo do Fernando Henrique foram criados conselhos escolares, para os nossos colegas professores participarem dos conselhos escolares. E eu estava trabalhando numa escola em Santarém, que tinha recém-inaugurado, e eu fui convidado para participar do conselho escolar. E aí, vocês sabem o que é conselho escolar, né? Tem representantes de todas as categorias. E muitas vezes, só quem chegava na reunião era eu e o diretor da escola. E aí eu ficava me questionando, mas o que esse povo quer? Esse povo não queria democracia para participar da gestão da escola, do município e tudo. O que é um conselho escolar? Se não é um espaço para essa discussão, né? Então a sociedade luta por um espaço para discutir, para reivindicar, para participar, e na hora que ela tem, ela não valoriza, ela não participa. Eu não sei como são os conselhos escolares nos municípios de vocês, nas escolas de vocês,
Mas muitas vezes, gente, é uma coisa que ultrapassa essa situação. Por exemplo, quero citar também um outro momento, que foi a última assembleia que nós tivemos em Belém, que deu uma quantidade muito reduzida de colegas diante da quantidade de professores sindicalizados que nós somos. Então tem horas que a gente fica, o que falta para nós enquanto categoria nos levantarmos, nos valorizarmos e ir realmente à luta? Será que nós temos que estar muito mais massacrados do que a gente está hoje? Enfim, essa era só um desabafo contextual. Eu quero passar agora para os dados. E eu acho muito interessante as pesquisas, né? Aliás, as perguntas da pesquisa, porque a Conceição está por aí? Alguém traz um copo com água, por favor? Não é a Conceição, é porque na hora que eu estava falando com a Conceição, esse seminário, inclusive o Murilo, que nós somos representantes da coordenação LGBT do Sintep, eu quis concentrar essa pesquisa na nossa região, na região sudeste, e ver no que dava. Então já deu isso, o que eu relatei, que apenas 5 pessoas de uma região inteira responderam o formulário. Aí a partir de hoje, eu compartilho o formulário para o estado do Pará, para ver quantas pessoas vão responder o nosso formulário. Abre, por favor. E aí a gente continuar a reflexão. Será que a gente vai precisar mudar as perguntas? Mas eu não acredito que alguém abriu o link, entrou na pesquisa, leu as perguntas todinha e fez a opção de não responder. Eu não acredito que isso tenha acontecido. Eu preferi me conformar, imaginando que esses formulários, isso daí foi uma ferramenta muito utilizada na pandemia, e os colegas e os companheiros ficaram traumatizados e não querem mais nem abrir link de pesquisa. Talvez tenha sido isso, algum trauma da pandemia. Então, aí eu coloquei a primeira pergunta, em qual ou quais municípios você atua profissionalmente, Aí as pessoas responderam aqui: Bom Jesus, Parauapebas, Canaã, Parauapebas e Ourilândia. Outros, não é? Não, Canaã e Ourilândia. É Ourilândia. Pode passar. Eu vou ser bem rápido, tá, gente? Com qual região você mais se identifica ou frequenta? Aqui está muito difícil para eu ler. Ou religião? Católicos, católica, catolicismo, espíritas, nenhuma. Passa. Não apareceram os umbandistas. Seu vínculo profissional na rede, aí apareceram aí, A maioria que respondeu da rede municipal, 20% da rede estadual. Pode ir. Você é filiado ao Sintep? Responderam, 40% há mais de 10 anos, 20% entre 1 ano e 5 anos e 40% entre 5 e 10 anos. Toda uma trajetória aí, os nossos companheiros que responderam. Seu vínculo profissional 100% dos efetivos responderam. Você costuma participar dos movimentos de resistência sindical, das lutas do Sintep? 100% que respondeu sempre. Você conhece a sigla LGBTQIPNA+? Eu não sei se eu nem me atrapalhei aí na época, porque eu sou do tempo que as letras eram menores. Então, igual como o Igor já organizou parada, já se afastou. Hoje mesmo com o Noé, ele mesmo disse que se atrapalha com as letras. Então, nós já somos da geração que se atrapalha com a quantidade de letra, E aí, 20% conhece, e 80% conhece e 20% já ouviu falar, mas não sei o que significa. Como eu disse, não é obrigação, nem eu que venho da militância, atuo no movimento, não me perdi. Imagine quem está entrando em contato agora. Vai.
Como você se identifica e se autodenomina enquanto gênero e orientação sexual? Essas coisas, gente, de gênero e orientação sexual são conceitos muito complexos, né? A autodefinição, é isso que leva a essas letras. Então a gente vai tentar ser o mais breve também aqui. 20% gays, homens que se sentem... Tá, 80% é heterossexual, né? Sente atração por mulher, a complementação lá, pronto. E 20% é gay, né? Certo, passa pra frente. Você tem conhecimento da existência de alguma organização do movimento de resistência política, social, das lutas em defesa do segmento LGBT em seu município? 40% não vê nada no município e 60% esses municípios apresentam algumas lideranças lá. Vai. Caso haja ou houvesse algum movimento de resistência social e política das lutas em defesa do movimento LGBT, em seu município, você ajudaria a fortalecer as lutas? Aquilo que a gente vê aqui é um seminário LGBT. Você não precisa ser gay, lésbica. Você é um cidadão, digamos, consciente, seguro e participa e ajuda, tá? Caso haja algum movimento... Esse daqui não foi esse que eu li? Já sim. Tá, acho que a bateria está acabando. Esse daí já... Ah, tá. Caso haja ou houvesse algum movimento de resistência nas lutas em defesa do segmento LGBT em seu município, você concorda que o Sintep deveria fortalecer essas lutas na sociedade? Gente, essa parece ser uma pergunta simples, mas nós temos na nossa categoria pessoas de diversas religiões, e religiões elas criam preconceito, elas criam medo e elas levam pessoas a um pensamento de negação do outro por vários fatores, né? E isso é uma coisa necessária de ser refletida. Então 100% sim. Vai. Na sua família, você vê e reconhece a presença parentes próximos que se identificam e se autodenominam LGBTQI? Em alguma vez já houve a necessidade de gerenciar conflitos em defesa desse familiar? 100% tem um gay, uma lésbica, alguém na família, né? São assumidos e dispostos a defender a sua causa, a sua cidadania, né? Gente, aqui me fez lembrar um caso que aconteceu aqui em Marabá ano passado. O Igor tá aí, de um rapaz de 19 anos que foi espancado pela mãe e por uma prima e morreu. Não sei se vocês lembram desse caso, né? Foi espancado e chegou a óbito esse rapaz. Eu fiquei muito indignado lá. Continua. Isso, e eram questões religiosas dessa família, né? Na escola em que você trabalha, você vê e reconhece a presença de estudantes LGBT? E alguma vez já houve a necessidade de gerenciar conflitos em defesa dessa minoria, né? Então, é o dia a dia já da escola, é o dia a dia da violência, né? É o dia a dia que o professor, ele não foi, digamos, o professor não foi... Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou ter que usar, tá, gente? O professor não foi preparado, né? Porque na realidade, o professor, o cidadão, ele é despreparado ao longo de um processo cultural, histórico, familiar, religioso. Ele acaba sendo despreparado quando ele assimila que existe apenas a caixinha do homem e mulher, né? Mas assim, é uma realidade que nós professores enfrentamos na escola. Eu mesmo, como professor gay, já tive que intervir bullying de alunos com relação a aluno gay, né? E isso é uma realidade na nossa escola, na nossa vida, né? Então, 40% tem, 40% eu já... Como é?
Eu já intercedi, já iniciei conflitos em defesa dessa minoria. 20% tem sim, mas... Eita, não sei o que foi. Será que foi a bateria que acabou? A bateria não, como é? A internet? Então, nessa dinâmica, eu quero falar enquanto ele abre ali, por que eu não gosto de usar a palavra professor não é preparado? Quando eu passei no meu concurso de 2008, na URI, Marabá, na época, né, eu assumi no regular. Eu passei em primeiro lugar e eu escolhi Parauapebas porque eu já morava lá. E aí eu trabalhei 2 anos e eu comecei a desenvolver síndrome de pânico, porque a escola era muito grande e a menor turma era 60 alunos. Né? E aí, com isso, eu precisei reivindicar, mudar para o sistema modular. E eu tentei mudar para o sistema modular aqui. Aí quem estava lá na URI, aí o meu diretor veio, ele sabia da minha necessidade. E aí a coordenadora da URI, que fazia essas lotações, ela disse, olha, o professor não pode ir para o modular. Aí o diretor questionou, eu não estava presente, ele me contou depois. E ele também, meu diretor é gay, era gay na época, ele era meu diretor e continua gay. Ele não é mais meu diretor, mas continua gay. Aí ele me contou, né? Ele disse que eu não poderia ir para o modular porque no interior da nossa região tem muitos pais, mães evangélicos e as comunidades não estavam preparadas para me receber. Né? Aí fica a questão, e quem é que vai preparar? Será que eu tenho que esperar? Se eu tivesse que esperar a escola se preparar para me estudar, o que seria de mim? Porque essa é uma realidade muito, digamos, cruel com a sociedade, com o nosso segmento, com a nossa realidade. Né? Quando a Cauane falar, né, a Cauane eu considero uma vitoriosa, mas quantas meninas trans, quantos meninas lésbicas não abandonaram a escola? Se não abrir, eu acredito que, se eu me lembro, essa é uma questão que talvez esteja colocado aí. Mas a gente não tem que esperar a sociedade se preparar para nos receber. Ela nunca vai se preparar, muito pelo contrário. Eu tenho observado, né, ao longo de todos os meus anos da militância, a sociedade, foi um retrocesso. Nós vivemos hoje uma realidade de avanço das igrejas, igrejas e empresas pentecostais, que só gostam de dinheiro, e o avanço do preconceito. Então, cada vez mais está sendo despreparada a sociedade. Né? Isso que a gente sente. Quando eu saí do movimento social LGBT de Parauapebas, eu disse, igual talvez como o Igor entende hoje, as novas gerações têm que assumir. Nós abrimos o caminho, as novas gerações elas têm que brigar. Qual é a sua dor hoje? Eu briguei quando era a minha dor lá na frente. Aí Irante ainda está no movimento. Não, agora eu vou dar um tempo, a nova geração vai assumir. E aí cai a minha ficha. Eu não posso sair nunca da luta. Porque se quando eu era gay novo eu já sofria todo tipo de preconceito, e o gay idoso vai sofrer muito mais ainda o preconceito. Então, gente, para não me alongar mais e a internet caiu, é porque eu estava usando do meu celular. Eu quero terminar minha fala parafraseando uma história que estava num texto. Quando eu estava fazendo a graduação, eu tive uma disciplina chamada Sociologia da Infância e da Adolescência. E a professora era muito militante dessa causa, muito atuante em defesa uma das primeiras no país a mobilizar para questão de existência de ECA, essas coisas. Ela tinha todo assistente social, ela tinha todo um histórico disso. E na disciplina tinha um texto que tratava assim, a questão da infância e da adolescência em toda a história, né? A criança não era vista como criança em muitas épocas, em muitas sociedades, ela era vista como um pequeno adulto, sobretudo na Revolução Industrial, que ele tinha que trabalhar, né? Nós somos professores, a gente sabe disso. E aí, esse texto ele tratava da infância e da adolescência no Brasil, mostrando como era complexa a vida da criança no período colonial. E aí tinha uma pergunta: se era complexo para todas as crianças no período colonial,
Imagine o filho da escrava. Então, eu sempre, né, me reporto a isso quando eu quero entender algumas dificuldades que a gente tem no momento. Porque o filho da escrava, a gente não consegue nem assim falar, imaginar de quanto era cruel para ele. Se para o filho, a criança e adolescente, filho do dono da fazenda, do dono da propriedade, não era uma vida digna, imagine o filho da escrava. Então, é a mesma situação que eu observo. É complexo para a mulher, é complexo para a mulher negra, é complexo para o professor negro. Então, essa diversidade que a gente vive, que a gente são desafios cotidianos que a gente precisa enfrentar. Uma realidade que eu detectei quando eu estava na minha graduação foi um elevado índice de suicídio naquela época. Então é muito comum, eu acho que tem em Parauapebas, de tempo em tempo, acontece durante um ano, 2, 5 suicídios, e às vezes de rapazes que são do nosso meio inclusive cultural, que dança quadrilha, que participa da parada LGBT, que está agregado a um grupo que os participantes são predominantemente gay. Aí a gente vai e se surpreende que o jovem se suicidou, né? Quando ele não é assassinado, quando não é assassinado na rua. Então, gente, às vezes o professor gay, a professora lésbica, trans, precisa ter um domínio muito maior do que um professor que não precisa ter essa identidade como uma barreira. Porque o aluno, às vezes, ele não olha nem na nossa cara. Às vezes ele se recusa a fazer uma atividade. Às vezes eles ficam fazendo provocação. Eles ficam fazendo piada. Então, a nossa postura, ela tem que ser muito séria. A gente tem que ter um domínio de conteúdo muito refinado para poder prender a atenção, né? E eu que trabalho com sociologia e filosofia, que são ciências abstratas, é muito desafiador. Eu vou fechar aqui dizendo, Conceição, agora que eu estou te vendo, que esse formulário, a partir de hoje, ele vai ser socializado para submeter uma análise da nossa coordenação estadual, né? Coletivo, e adaptar, melhorar, ampliar, que aí a gente pode apresentar ele. Inclusive a internet até contribuiu para isso, né? A internet cortou ele aí pela metade, e aí a gente fazer um evento de proporção estadual, ok? Era isso a mensagem, espero que tenham gostado. Fala-se também que a cada 1 hora uma pessoa é agredido. Eu acredito que o número é bem maior. Então, o que a gente puder para estar ajudando, colaborando e fortalecer essa luta é de grande importância, gente. Porque são seres humanos que vêm sendo massacrados ao longo dos anos. Então, que o SINTEP possa plantar essa semente e em busca de melhorias e do fortalecimento na luta em prol dessa comunidade. Lembrando que respeitar as diferenças é fazer justiça. Exatamente. Obrigado, professor. Alguém mais quer perguntar, participar? Então, primeiro, tá? Tá dando pra te pegar? Primeiro, eu gostaria de expressar, na verdade, o meu respeito e a minha admiração que eu tenho pelo Irã. Muito obrigado, Irã, por você ainda estar na luta, porque se hoje é difícil eu estar militando do jeito que já ainda é, com certeza quando o Irã começou lá em 1999 era bem pior. Eu tive um amigo que cometeu suicídio porque ele não aguentou a pressão. Eu mesmo tive as minhas ideações suicidas, mas consegui superar. Então eu acho que o debate é muito importante, o que o camarada falou ali é muito importante mesmo. E aí
O que a gente tem que ter hoje é justamente esse respeito. Eu pedi mais a falar para falar do coletivo e para dizer pelo respeito, pela admiração sobre o formulário você nem pede, a gente vai fazer, a gente vai sentar a gente vai encaminhar para poder ampliar e de um formulário a gente pode transformar num grande censo dentro da categoria de filiados, não filiados, etc. E para ir já encerrando a minha contribuição, eu gostaria até de falar a importância que é dessa representatividade. Na minha escola tem outros professores, tem professores LGBTs, não filiados, que não eram filiados. Mas no momento que os meus conhecidos professores LGBTs descobriram que o Sintep criou um coletivo LGBT, eles falaram: eu vou me filiar. Então, é preciso essa representatividade. Se o Sintep é de todos, que seja de todos. Isso. Obrigado.